Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Quem é que está com saudade de Mikhail Tal, o Mago de Riga? Esse jogador foi especial na história do xadrez. Ele foi campeão do mundo em cima de Botvinnik, que foi um outro campeão do mundo, professor de Garry Kasparov, Karpov, Kramnik, os 3Ks do xadrez mundial. E o Mikhail Tal foi campeão em cima do professor deles, né? Ele tem um estilo único na história do xadrez. Ninguém nunca jogou igual. Alguns jogaram um pouco parecido, mas igual nenhum. Ele tem um estilo de criação de problemas. Ele é um artista. Ele sacrifica a peça. Ele vai criando problemas no meio da partida. É uma coisa maravilhosa. E ele consegue fazer isso em quase todas as partidas que ele jogava, né? Mikhail Tal. Por isso é conhecido como o Mago de Riga, o nosso querido Mago de Riga, né? Ele foi campeão mundial muito jovem, 23 anos, se eu não me engano, e ele foi detonando ali, né? Foi detonando o xadrez vigente da época, aquele xadrez sério, clássico, né? Todo científico e tudo mais. Mikhail Tal trouxe pitadas de arte, né? E muito ataque. Um dos maiores atacantes da história do xadrez. Vamos ver essa partida contra o Robert Skuja, que era um jogador da Letônia, um jogador ali forte da Letônia, um dos caras da Letônia, mas aqui a gente tem Mikhail Tal, né? Que não era só um dos caras da Letônia, ele era um dos caras do mundo, né? E durante um tempo o melhor do mundo, né? Campeão do mundo. Mikhail Tal abre essa partida com peão dama. Ah, Rafa, mas dá pra ter partida de sacrifício com peão dama? Já sei que a partida agora vai ser chata. Não existe isso. Eu pensava assim também. Muita gente pensa assim, né? Fala, ih, peão dama vai ser daquelas lá chatonildas, né? E na verdade não. Dá pra ter partidas assim extremamente agressivas e maravilhosas com peão dama. Vamos ver. Cavalo em F6 foi jogado. C4. D6, o desenvolvimento aqui do cavalo. G6, vai fazer o bispo aqui na longa diagonal. Em fianqueto. Mikhail Tal segue com o cavalo em F3, desenvolvendo, lutando pelo centro. Bispo G7 foi jogado, G3 também vai jogar o bispo de Casas Claras em fianqueto aqui, o Mago de Riga. Roque coloca o rei em segurança. Bispo G2 traz o bispo para o jogo. Cavalo de B em D7, segue dando reforço para as casas de C5 e E5. E aqui, como típico, né, da defesa índia do rei, que está sendo jogada aqui pelo Roberts. E aqui Mikhail Tal segue com o Roque. E aqui... Então, as pretas podem jogar com C6, podem jogar com E5. O Roberts preferiu jogar com E5. Mikhail Tal segue com dama C2. O lance que tira uma defesa do peão. Ele fala assim, atacou meu peão central, vou tirar uma defesa, né? Mas, ao mesmo tempo, luta pelo centro, dá mobilidade para a torre. A partida segue com torre em E8, torre D1. Essa foi a ideia do Tal. E já fica incomodando aqui na coluna D, né? C6 foi jogada, a dama quer sair daí. Já se sentiu incomodado aqui o Roberts. Mikhail Tal segue com B3, a dama já vem para a coluna C. E aqui E4, posição típica de defesa índia do rei, né? As brancas com o supercentro, as pretas preparando algum contra-jogo. A6 foi jogado e o Tal segue com bispo em A3. É um lance difícil da gente entender, né? Claro que existe uma pressão aqui em D6, mas... será que o Mikhail Tal está querendo abrir a coluna D e depois colocar o bispo aqui em D6 e pressionar o peão central? Aparentemente sim, mas não está muito claro se realmente esse é o plano, né? Vamos ver como é que segue aqui. C5 foi jogado pelo Roberts, tentando fechar aí o bispo. Temos peão toma, cavalo toma. E aqui o Mikhail Tal segue com o lance B4, dando suporte para essa alavanca aí com C5, né? A partida seguiu com o cavalo em E6, o cavalo fica em segurança. E aqui C5, realmente o plano do Mikhail Tal era jogar o lance C5. Por enquanto, a partida seguiu com peão toma e agora se preparem para a confusão. Cara, C5 é um lance onde o Mikhail Tal começa a jogar com arte, né? Esse é o primeiro lance de uma combinação agora que vai até o final da partida. O Roberts Skuja toma o peão aqui em C5, é o melhor lance da posição. Mikhail Tal segue com o cavalo D5. Ok, esse lance está atacando a dama, o cavalo pode capturar, por isso o cavalo foi jogado. Peão toma, ok, o peão está atacado, o cavalo está atacado. No entanto, o Roberts segue com peão por peão, deixando o cavalo, mas atacando o bispo do Mikhail Tal. E o Mikhail Tal segue com o melhor lance da posição, dama em A4. Tudo isso teve que ser calculado antes dele jogar o C5, né? Ele teve que ter certeza de que ele teria esse lance
Dama em A4, que ganha um tempo atacando a torre e também ataca o peão. Por isso, o bispo D7 foi jogado e agora o Mikhail Tal tem a dama atacada, o bispo atacado. No entanto, o Mikhail Tal simplesmente recupera o peão, um deles, com dama por, e mantém o cavalo aqui atacado. E agora é possível tirar simplesmente aqui o cavalo para a casa central, mas o Roberts vai para um outro lance muito forte, o lance A5 atacando a dama primeiro. Olha a confusão, olha a confusão. O Tal tinha que ter calculado tudo isso quando ele jogou o C5, hein? E agora é claro que é possível jogar um lance dama D2, é claro que é possível jogar dama B3, mas esses lances não seriam lances de um artista. Mikhail Tal era muito mais do que um simples jogador ali bom de xadrez. Ele era um dos maiores artistas da história do xadrez. Mago de Riga segue fazendo magia com peão por cavalo, meus amigos. Deixando aqui a dama, o Roberts rapidamente pega a dama, coloca no bolso. Falei agora. Mikhail Tal tem o bispo atacado, segue com o lance torre por bispo, coletando mais material, atacando a dama, atacando o peão de F7. Opa, que legal essa combinação do Tal. A partida seguiu com dama C3, um excelente lance, mantendo o bispo preso, né? O bispo atacado, atacando a torre. Né? O que o Mago de Riga vai fazer agora contra esse lance dama C3? Caraca, tá tudo atacado aqui. Mikhail Tal, eu fico me perguntando se ele calculou tudo isso lá no C5, né? Porque se ele não tivesse esses lances aqui, ele estaria perdido, ele tem que ter calculado. Peão por F7, com cheque primeiro foi jogado, rei vem para F8, peão captura a torre aqui promovendo para dama, o rei captura e agora o Mikhail Tal tem a torre atacada, a outra torre atacada, o bispo atacado. O que jogar? Mago de Riga segue com torre de A em D1, protegendo as suas duas torres, o bispo está caindo. Nesse momento, no entanto, o bispo do Roberts também está atacado. E se a gente fizer uma pequena avaliação material, olha só, tá dando aqui que o Mikhail Tal tem até uma pequena vantagem material. Mas como, Rafa? Ó, uma torre mata com uma torre, o bispo mata com o bispo. E aqui o Tal tem, portanto, torre, cavalo e bispo para uma dama, né? E tudo bem que ele tem um peão a menos, mas esse é mais ou menos o balanço material aqui da posição. Bispo em F6 foi jogado, mantendo o bispo no jogo. Mikhail Tal tem o bispo atacado, volta o bispo para a casa de C1. E aqui o Roberts segue igualando o material com torre por A2. Esse lance não apenas captura um peão, mas também pressiona em F2, transforma esse peão num peão passado, ele recebeu um upgrade, agora esse peão aqui ele vai disparar. E o que fazer agora, Mago de Riga? A casa de D8 está protegida. Mikhail Tal segue com o lance cavalo G5. O que ele está querendo com esse lance? A partida segue com dama C2, atacando a torre, atacando o peão de F. O que jogar agora, Mago? Mago segue com o lance cavalo E4. Olha a cooperação perfeita entre as peças. Essa torre protegendo essa e vice-versa. O cavalo protegendo o peão de F2, mas ao mesmo tempo atacando o bispo. E o bispo defendendo o cavalo e a torre protegendo o bispo. Tá tudo protegido, não tem nenhuma peça do mago que está solta. A partida segue com o bispo em E7, colocando o bispo em segurança. E agora? Acabou o ataque do Tal. Acabou. Que lance que você vai fazer aqui? Acabou o ataque. Né? E agora tem que tentar sobreviver. Nada disso. Mago de Riga segue com o lance torre por bispo, meus amigos. Ele não para nunca de fazer arte aqui. Rafa, será que ele calculou isso lá no C5? Aqui eu já não sei, né? Mas talvez, não sei mais, né? Se ele calculou essa combinação até aí. Mas o fato é que ele vai encontrando lances inexplicáveis. Rei por E7 foi jogado, mas agora o bispo chega aqui em G5. Vai começando a criar uma rede de mate aqui o Mikhail Tal. Porque o rei tem que ir para F8 e agora a torre chega dando cheque. O rei tem que ir empurrado lá para casa de G7. Mago segue com a combinação infinita. Com torre D7 cheque, o rei só tem a casa de H8 agora. Rei F8 leva mate. Rei F8 leva mate com bispo H6, seguido de cavalo F6. Olha esse hit combo, cara. Jogando o rei pra sarjeta. O mate da sarjeta. Rafa, tem esse nome? Não, criei agora. Mas ficou legal, hein? Levou ele pra sarjeta. Agora é o seguinte, então não dá pra jogar nem rei G8, a mesma coisa. Vai pro mate da sarjeta aqui. Por isso, meus amigos, rei H8 teve que ser jogado, o único lance da posição. E aqui o melhor lance é jogado pelo mago, o lance H4, cara. Dando a casa de H2 aqui pro rei.
Olha essa fortaleza aqui, todo mundo está protegido. Todo mundo está protegido e se protegendo, menos essa torre por enquanto. A partida segue com torre cheque. O rei escapa, a torre vem para a coluna D, fala vamos trocar peça. Mikhail Tal fala não vamos. Segue fazendo bloqueio com o cavalo. O computador não gosta desse lance, o computador preferia a torre E7. Mas torre E7 não tem arte, né? Tudo bem, cavalo, o computador não gosta tanto, mas continua dando uma forte vantagem aqui para as brancas. E entre seres humanos, fato é que é difícil achar o lance rei G8, o único lance da posição, ou então torre por cavalo e jogar aqui essa posição torre 2 bispos contra a dama, mas as pretas têm peão passado, seria bem perigoso, né? No entanto, teria que encontrar assim a linha toda, é só rei G7, é o único lance aqui agora da posição, né? É difícil encontrar tudo isso, porque agora existe a ameaça de bispo H6, consequência de mate. Então o único lance seria rei G7. No entanto, estaria vindo torre cheque, estaria vindo aqui, enfim, todo tipo de ataque. É claro que seria difícil também achar a torre D2 ou, né, a continuação ideal aqui. Eu acho que torre por B7 não deve ser bom, né? Porque o peão dispara. Então assim, era uma posição ainda difícil para os dois lados. Muito difícil do jogador fazer isso. Mas entre máquinas, esses dois lances aqui, ainda daria para lutar de negras, mas ainda assim com vantagem para as brancas. Dama por F2, foi o lance decidido aqui pelo Roberts. Mikhail Tal segue com cavalo cheque. Rei vem para G7, bispo H6 com cheque. Joga o rei para casa de F6 e aqui olha só o que está acontecendo. Torre por D1 foi jogado, ameaçando torre F1. Tá caindo a casa aqui pro Roberts. O Roberts segue com o triste lance aqui, B3. Né? Aqui torre F1 chega com velocidade. Não adianta parar esse peão, porque esse para. Por isso E4 foi jogado um lance esperto, né? Ameaçou B2 e o bispo não vai conseguir parar o peão. Mas aqui tem várias maneiras de defender. Mikhail Tal escolhe simplesmente o lance bispo C4, permitindo o avanço, mas dando a volta aqui, né? Para poder parar os peões. Esse aqui também tá parado, o cavalo tá caindo. Aqui o lance jogado foi B1 promovendo para a dama. Simplesmente aqui o Mikhail Tal segue com bispo G5, mostrando toda a sua frieza, né? Deixa a dama aí, dá mais um chequinho. E aqui o cavalo está protegido. Rei G7 foi jogado, mas depois de simplesmente bispo por dama, meus amigos. Robert Siscu já faz as contas e abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O Mago de Riga fez arte aqui nessa partida, né? Rei toma seria uma possibilidade. Mas aqui, meus amigos, par de bispos e 2 peões contra rei e 3 peões, tá mais do que ganho, né? Vai ganhar isso daqui, mesmo se falar, Rafa, termina aí pra mim essa partida, né? Bom, aí eu não sei também se é uma boa fazer isso, não precisa, né? É melhor o Tal continuar jogando. Meus amigos, vamos dar uma olhada aqui no relatório do Chess.com. Vai que eu estrago a partida, ele volta do banheiro, né? Fala, o que aconteceu? Meus amigos, 92,6% de precisão para Mikhail Tal. Ele nunca ficou pior, né? Talvez ele não tenha feito os lances mais precisos durante o ataque, mas certamente combinou um alto poder de precisão com arte. E era isso que o Mikhail Tal falava. Ele falava que o xadrez para ele era um blend, uma combinação de elementos, onde ele misturava naquele dia o que ele queria. Hoje eu quero um pouquinho de ataque com arte, com diversão e com precisão também. Às vezes era mais preciso, às vezes, né, ele dosava isso dependendo do dia do adversário e da vontade dele. E aqui a gente tem 2 lances brilhantes do Mago. Vamos ver aqui os lances peão por, com certeza esse lance aqui dá para fazer um quadro, né, deixando a dama, coisa linda. E aqui o outro lance brilhante, torre por E7, cara. Ele já não tem a dama e sacrifica a torre, né? Um negócio maravilhoso. Apenas o Mago de Riga é capaz de fazer coisas assim. Muito bem, meus amigos, é sempre bom, né? A gente precisa, acho que pelo menos uma vez por semana precisa ter um vídeo do Mago, né? Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!